Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Senhor. Agora fazendo uma espécie de test drive no novo tempo, porque a inauguração oficial é semana que vem, tá, gente? A Raíssa perguntou, eu respondi lá no grupo. Graças a Deus, o Senhor tem sido muito bom para conosco. Essa igreja tem uma história, essa igreja tem uma história aqui nesse bairro, no Jardim Odete, e Deus tem nos abençoado, meus irmãos. Nós iremos agora iniciar um culto de adoração a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para cada um de nós. Ele é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso pastor, e nós devemos a Ele o culto que Ele é devido. Então eu convido os irmãos, nesse primeiro momento, a nós refletirmos numa palavra de Deus. No livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, olha só o que ele diz do verso 7 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, do verso 7 até o 16. Espera um pouco para que os irmãos encontrem, porque é importantíssimo você acompanhar a leitura da palavra de Deus, assim como os crentes de Bereia, os bereanos. Todos encontraram? Amém. Amém. Quem encontrou, vamos estudar mais, né? Então vamos lá, gente. Efésios capítulo 4, verso 7 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É aqui a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero destacar o verso 11 e o verso 12. O verso 11 nos ensina que Deus, no seu cuidado para com o seu povo, no seu cuidado para com o seu rebanho, o que ele fez? Ele fundou a igreja. E essa igreja, ela não ia ficar à deriva, não ia ficar sem uma direção, sem um cuidado. Mas Deus então estabelece pastores humanos, homens consagrados por Ele mesmo, para cuidar do rebanho. Olha só o que o texto diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós entendemos que os apóstolos e profetas, eles tiveram o seu ministério no primeiro século, até o último apóstolo de Jesus morrer, que foi João. Porque para ser apóstolo deveria
ter visto Jesus, ter sido uma testemunha ocular do batismo de Jesus até a sua ascensão aos céus. Então, utilizando esse critério, não existe mais apóstolos. Tudo bem? Os profetas também. Os dons de profecia estavam em todo vapor, a todo vapor no primeiro século, quando Deus estava estabelecendo a igreja com poder, através dos apóstolos e profetas. Porém, os outros dons, evangelistas, pastores e mestres, continuam no cuidado da igreja, no cuidado do rebanho do Senhor. E o verso 12 fala um propósito. Por que Deus chamou esses homens? Porque Deus separou esses homens para esse trabalho. O verso 12 fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo de Deus, ao dar pastores para a sua igreja, é para que cada ovelha do seu rebanho cresça, seja perfeita em Cristo. Paulo vai falar que para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja. No verso 14 ele diz: para que não seja mais menino, agitado por todo vento de doutrina. Porque um crente experimentado que conhece a palavra, esse não é enganado por falso profeta, porque ele está firmado na rocha que é Cristo. O cara vem falando de umas doutrinas erradas, de uma heresia, você já fareja de longe. Por quê? Porque você está edificado na boa palavra que Deus deu. Então, meus irmãos, devemos louvar a Deus pelo cuidado dele. O texto que nós vamos ver hoje na pregação chama Jesus Cristo do Supremo Pastor. Ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, me leva para as águas de descanso. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, minha irmã. Creia nele, entregue sua vida a ele e seja muito feliz com a presença de Cristo Jesus como seu pastor. Amém. Passaremos agora, irmãos, a um momento de oração. Eu peço que a igreja se coloque de pé para orarmos a Deus. Aqueles que puderem, claro, queiram se colocar de pé. Nós estaremos orando, uma oração de adoração, de devoção a Deus. Convido para fazer essa oração nossa irmã está lá no fundo, eu esqueci o seu nome? Eliana. Oi, Eliana. Nossa irmã querida, por favor, faça essa oração de adoração no nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por este momento da Tua casa, Pai. E te louvamos, ó Deus, bendizemos o Teu santo nome, pela Tua felicidade. Sim, meu Deus. Obrigado, Deus, por poder contemplar aqui na Sua casa, Senhor, a obra que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. De novo, te agradeço, Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor. Louvado seja o Deus, Senhor. pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Nesta noite, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelos corações gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, ó Deus, e por tudo que o Senhor ainda fará aqui neste lugar, amém. Seja com cada um aqui nesta noite, ó Deus, sempre irmão está ali na frente, Deus amado, vamos nos preocupar, ó Deus, que o Seu Espírito Santo continue sobre a vida dele, tanto neste lugar, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida aqui neste lugar, Senhor, por cada um dos Teus que tem nos sustentou aqui, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que já passaram por aqui, que estiveram aqui louvando a Tua obra, Pai, que estiveram aqui louvando o Teu santo nome, ó Deus, unidos aqui em união, ó Deus, em comunhão uns com os outros e contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, Deus. Vamos louvar ao Senhor o hino 315, serviço do crente. O momento que nós estamos, de muito trabalho, de muito avanço, de realmente colocar as mãos no arado, não olhar para trás e servir Cristo. Esse hino fala sobre isso. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Se estiver pronto aí, pode colocar, viu, João?
abram a palavra do Senhor no Salmo 34. Estaremos nos preparando para confessarmos, irmãos, nossos pecados diante do bom Deus. Salmo 34, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este foi expulso. Eu vou ler apenas os versos 17 e 18. Salmo 34, versos 17 e 18. Aqueles que puderem acompanhar a projeção também, aqui no telão. Vamos ler todos juntos, irmãos, a palavra do Senhor, esses dois versos que nos diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os espíritos oprimidos. Muito bem, irmãos. Creiamos na palavra do Senhor que diz que Deus ouve a oração do justo. Que Deus, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. E o texto diz: livra de todas as suas tribulações. É fato que os crentes passam por lutas, porém o Senhor, Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Qualquer fagulha de orgulho que ainda resta na sua vida, caia por terra nesta noite. Coração quebrantado, humildade total na presença de Cristo. Ele é o Rei, nós somos miseráveis pecadores. Nós dependemos e precisamos desesperadamente do seu perdão. E nesse momento, irmãos, nós vamos orar, vamos buscar misericórdia do Senhor. Oremos uma oração silenciosa, e após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir para que nossa irmã Raimunda faça uma oração, agradecendo a Deus pelo seu maravilhoso perdão em Cristo Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós estamos diante de Ti, Pai, aqui agora, pedindo, Senhor Deus, que Tu venha de encontro às nossas vidas, perdoando, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, porque o Senhor conhece, Pai, cada um de nós e sabe, Deus, que nós somos pecadores, nós somos falhos, meu Pai, por isso nós precisamos da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, vem de encontro, Pai, cada um nessa noite, abençoando, restaurando, Deus, e dando graça, Pai, e perdoando os nossos pecados, Deus. Estou muito alegre, Pai, diante de Ti nessa noite, que o meu sonho, Senhor Deus, foi realizado, Pai. Estou aqui, Pai, no Teu tempo, Pai, renovado. Em nome de Jesus, Pai, contempla, Pai, cada um de nós. E obrigada, Pai, por tudo, Pai, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, que nós sentimos, oh, Pai, diante de Ti, Senhor Deus, filhos. Em nome de Jesus, nos perdoa, nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Receba o perdão de Cristo na sua vida nessa noite, em nome de Cristo. Meus irmãos, vamos passar agora um momento de adoração, de louvor, gratidão ao Senhor. Mas eu gostaria, antes de ler o texto de Neemias, capítulo 7, Neemias 7, verso 70 ao 73, e nós estaremos nos preparando para entregar nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, entregar o nosso louvor, nossa adoração a Deus também. Mas vamos ler o texto de Neemias 7, do verso 73 ao 70, do verso 70 ao 73. Os irmãos sabem que o contexto de Neemias é o contexto da restauração de Jerusalém, é o contexto da restauração do templo, dos muros, em especial dos muros que protegiam Jerusalém. E para fazer essa grande obra, Deus chamou Neemias, mas também chamou Esdras, também chamou Josué, também chamou outros homens de Deus.
Mas no caso aqui, Neemias, ele registra a contribuição que alguns cabeças de Israel fizeram para o templo. O texto diz assim, do verso 70 ao 73: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, todo o Israel habitavam as suas cidades. Até aqui a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vejam, sempre quando há necessidade, sempre quando o povo de Deus tem um propósito que é colocado pelo próprio Deus, o povo abençoa. Aqui nós vemos os líderes dar o exemplo. O próprio governador Neemias, do seu próprio tesouro, ele faz uma grande oferta para a casa do Senhor. Então, que nós possamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo coração na obra, esse mesmo coração em querer ajudar, em querer abençoar a igreja, expandir o reino de Deus. Deus que te deu, Deus que te deu, minha irmã. Dele recebemos, dele também damos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos da equipe de cânticos venham à frente para nós estarmos louvando e engrandecendo ao Senhor com 2 cânticos espirituais. E após a execução dos 2 cânticos, o nosso irmão, o presbítero Wilson, fará uma oração de consagração dos dízimos e das ofertas. E os irmãos fiquem à vontade, tenham liberdade para estarem entregando aqui no gasofilácio as suas ofertas e também o seu dízimo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé para louvar o nosso Deus com alegria no nosso coração.
prazer de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado por esse momento, onde nós podemos louvar a teu nome, já lemos a tua palavra, e também, ó Deus, trouxemos nossos pedidos, nossas ofertas, para o encontramento desse trabalho, desse momento. Ó Deus, abençoa as mãos que vão administrar essa oração. O Senhor esteja usando a cada um dos nossos filhos, para que o teu reino seja glorificado neste lugar. Meu Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo, cada visitante que está conosco nessa noite. Que eles possam sair daqui, Deus, cheio da tua palavra, cheio da tua graça. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Bem, irmãos, chegamos ao momento de exposição da palavra de Deus. Momento de muito temor, muita reverência, assim como os demais atos do culto. Porém, esse é o momento que a igreja reformada entende que Deus fala com o seu povo através do seu mensageiro. Eu peço que a igreja abra a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Confesso para os irmãos que não é muito agradável pregar um texto como esse, porque ele está falando aqui diretamente para os presbíteros, ou seja, para os pastores. Porém, a palavra de Deus ela é eterna e serve para todos. Nós faremos então aplicações para todos. Porém, é uma palavra de Pedro específica para pastores. E na condição de pastor você se sente não no patamar que o Senhor exige. Mas vamos ler a palavra de Deus, capítulo 5, verso 1 a 4. Quando nós pregamos de forma expositiva nós não pulamos o texto. Poderia muito bem falar, esse texto eu não vou pregar, eu vou pular. Mas como nós estamos expondo toda a carta de Pedro, nada mais justo e mais correto do que ler toda a carta e expor toda a carta, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus e útil e apta para o ensino, para a correção. Então é um texto sagrado que muito nos ensina. Eu vou ler, vocês acompanhem, por favor, o texto sagrado que nos ensina. Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê força e intrepidez para sermos fiéis e sinceros na tua palavra, na exposição da tua palavra. A tua graça, Senhor Deus, venha ser abundante em nossas vidas. Que o teu povo saia daqui cheio da tua palavra, Senhor, cheio da tua graça. Usa nós, apesar de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Eu não tenho dúvidas de que a maior responsabilidade do ser humano em toda a criação é ser pastor. É essa missão. Você ter um rebanho sobre a tua responsabilidade, saber que quem é o seu chefe é Deus, é o Senhor Jesus. Isso porque, irmãos, sobre os nossos ombros, Deus ele coloca a responsabilidade de cuidar do seu povo, das suas ovelhas. O pastor cristão ele precisa pregar a palavra, ensinar a verdade, administrar a casa de Deus, conduzir o povo na adoração, cuidar do rebanho como pastor amoroso, mobilizar a igreja para o testemunho e culto cristão. Não é nada fácil fazer isso, pois teremos que prestar contas ao Supremo Pastor, como Pedro diz aqui, logo no verso 4. Não é à toa que Moisés ele tentou evitar de todas as maneiras o seu chamado. Ele sabia a responsabilidade que Deus estava colocando sobre os seus ombros, quando Deus falou para ele voltar do Egito e tirar o povo de lá. Moisés tentou dar desculpas, falou: sou pesado de língua, eu não sou apto, o povo não vai me ouvir, o povo é rebelde. Mas Deus falou: não, você vai. Ao exortar os pastores quanto ao seu dever com a igreja de Deus, que estava passando por sofrimentos. Nesse contexto aqui, a igreja estava passando por perseguição. O apóstolo Pedro ele tenta resolver o problema, irmãos. Porque para nós entendermos esse trecho, precisamos entender todo o contexto. Qual era o problema que estava acontecendo? Entre os mais velhos da igreja, os anciãos, que aqui são chamados de presbíteros. Presbítero quer dizer ancião, que são os pastores da igreja, os líderes, e os jovens da igreja. Se você olhar o verso 5 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó. Pedro fala: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Então Pedro está dando uma palavra primeiro para os líderes, para os pastores, para os mais velhos, e depois ele se volta para os jovens e fala: agora vocês, da mesma forma eu falo, sede submisso aos mais velhos. Então Pedro, nessa tentativa de apaziguar uma situação na igreja que já estava passando por perseguição, ele então se apresenta não mais como apóstolo, porque ele já tinha se apresentado como apóstolo lá no capítulo 1, mas agora ele se apresenta como presbítero também. Ele diz: eu presbítero como vós. Isso aqui é uma humildade de Pedro, se apresentar como um simples pastor, um simples ancião da igreja. E agora, então, após se apresentar como presbítero, demonstra a sua solidariedade com os outros presbíteros que estavam enfrentando essa luta. Então Pedro, sendo o maior dos apóstolos, ele se apresenta como um simples presbítero para encorajar esses irmãos do pastoreio, para que eles tivessem cuidado do tratamento com a igreja. Então, meus irmãos, nós veremos nesse sermão a palavra do apóstolo Pedro, primeiramente aos presbíteros. Então hoje nós veremos apenas a palavra dele aos anciãos, aos presbíteros, os pastores da igreja. E na outra oportunidade nós veremos a palavra que ele tem para os jovens. Tá? A sua palavra aos presbíteros pode ser dividida em duas partes. Eu dividi a primeira parte nos capítulos versos 1, 2 e 3, que é um apelo. Ele faz um apelo do verso 1, 2 e 3. E o verso 4, ele fala uma promessa para esses pastores. Então nós vamos ver essas duas partes, o apelo e a promessa. Então vejamos primeiro o apelo. O verso 1 ao verso 3, o apelo de Pedro é o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. Esse é o apelo que ele faz. Tá? Ele diz isso logo no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O apelo que Pedro faz, meus irmãos, aos anciãos da igreja é para que eles se dedicassem ao pastoreio.
E notem que ele fala rebanho de Deus. O rebanho pertence a alguém. O rebanho não é de homem nenhum. O rebanho tem um dono, e o dono é Deus. Você já deve ter trabalhado nas suas andanças por aí, nos seus trabalhos, com um patrão bravo, com um diretor bravo, com um chefe ranzinza. E não. Severo, disciplinador. Agora, imagina você trabalhar no próprio Deus Criador do universo. Então é isso que ele está dizendo, ó, pastorear é o rebanho de Deus. Não deixe as ovelhas ao léu, mas pastorear é o rebanho de Deus. Ou seja, irmãos, os pastores deveriam cuidar das ovelhas do Senhor. E o fato delas serem rebanho de Deus é o que torna o serviço do pastor ou do presbítero tão cheio de responsabilidade. Porque se eu tiver que acertar minhas contas com um homem, com qualquer outro homem, independente se eu briguei, se deu errado, eu falo, eu peço as contas, eu não quero mais esse trabalho, eu não vou me submeter mais. Agora você vai fazer isso com Deus? Você vai falar que ele é injusto? Você vai falar que ele colocou um peso muito grande nas suas costas, como Moisés tentou falar? Irmãos, fica a pergunta aqui. Tá, o apelo de Pedro para que os presbíteros pastoreiem o rebanho de Deus. Nós entendemos isso. Mas a pergunta que nós fazemos ao texto é: de que forma eu devo pastorear o rebanho? E aí o texto vai nos dar pelo menos 3 formas formas em que os pastores devem conduzir o rebanho. A primeira forma, irmãos, é de forma espontânea e voluntária. Vejam comigo o verso 2. Pedro fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então a primeira forma de pastorear o rebanho de Deus é de forma espontânea, voluntária. Não pode ser por constrangimento. Eu tenho que ir lá, tenho que fazer isso, senão eu vou para o inferno, senão não sei o quê. Não pode ser por coração. Tem que ser de forma espontânea, voluntária, com o coração aberto para o rebanho de Cristo. Pedro diz, essa é a vontade de Deus, é o que Deus quer, ele diz. Deus tem uma vontade para a condução da igreja. A vontade de Deus está revelada aqui. Que os pastores sejam espontâneos, os presbíteros sejam voluntários para pastorear o rebanho. Não pode ser por obrigação, não podemos ser coagidos a fazermos um serviço do Senhor. A ideia aqui, irmãos, é que devemos servir prontamente e com intensa disposição na obra do Senhor. É isso que o texto grego nos traz de ideia. Ou seja, não devemos ter indolência, ou constrangimento, ou preguiça. Pedro está exortando os pastores a servirem a Deus com o coração livre de qualquer constrangimento. Talvez os mais experientes tenham passado por um momento na vida em que o pastor estava constrangido a ficar. Ele só ficou porque não tinha campo em outro lugar, mas ele não queria estar ali. Isso não é bom. Isso não é desejável. O texto fala: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que seja de forma espontânea. Deus quer que seja com o coração aberto para a igreja e para Ele. Temos então aqui a vontade do Senhor. Servir de boa vontade, meus irmãos, de forma espontânea, para agradar a Deus, para agradar o Senhor. E Deus, Ele nos dá essa direção. O pastor ele deve fazer isso de forma livre, com o propósito exclusivo de realizar a vontade do Senhor. E ao fazer isso, ele demonstra o seu amor e toda a sua gratidão àquele que o arregimentou, aquele que o chamou,
aquele que colocou a unção sobre ele. Então, a primeira forma, irmãos, de pastorear o rebanho de Deus é com espontaneidade e voluntariedade. Segunda forma que devemos conduzir o rebanho do Senhor, sem ganância por lucro. Olha só, Pedro continua dizendo, verso 2 ainda: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então a segunda forma é sem ganância por lucro ilícito, por dinheiro, por vontade de enriquecer. Esse sentimento não deve estar no coração dos pastores, não deve habitar o coração dos presbíteros, dos anciãos, dos líderes da igreja. Jesus ensinou lá em Lucas, capítulo 10, verso 7, que digno é o trabalhador do seu salário. Então não vamos confundir as coisas. Digno é o trabalhador do seu salário, disse o Senhor. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 4, ele ensina: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam no Evangelho. Ou seja, não há nada de errado no fato do pastor receber seu sustento da igreja que ele pastoreia. É bíblico. Agora, irmãos, o problema é o seguinte: a grande questão é que Pedro aqui está admoestando que há um perigo do coração do pastor ser corrompido pelo dinheiro. Ele está alertando para que o pastor não entre, não caia na cobiça, na sorte da ganância por ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. A palavra grega traz o sentido de obter lucro de forma vergonhosa e ilícita, porque quando você recebe aquilo que é justo, que é do seu trabalho, isso é louvável a Deus, não traz vergonha, você fica em paz. Agora, quando passa desse limite, aí sim, traz vergonha e é pecaminoso. Esses líderes, irmãos, deveriam encontrar sua satisfação em Cristo e não no dinheiro. Não podemos servir a Deus e as riquezas, Jesus disse. Então, nós não podemos ter dois senhores. Devemos servir a Cristo e não ao dinheiro. Alguém já disse que os pastores devem estar realmente empenhados pelo rebanho, tendo em vista o bem das ovelhas e não mirando a lã delas. Vocês entendem essa metáfora? A ideia de que você deve estar, o pastor, o presbítero, ele deve estar atento ao bem das ovelhas e não interessado na lã que ela pode oferecer. Então, meus irmãos, a segunda forma que Pedro exorta esses pastores é pastorear o rebanho do Senhor sem ganância por lucro, de forma espontânea, livre, sem ganância por lucro. Ainda temos uma terceira forma que Pedro nos ensina, que está no verso 3. Ele diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, a terceira forma de pastorear o rebanho de Deus é sem opressão ou autoritarismo. A palavra dominadores traz essa ideia de autoritarismo. Pastor que manda e desmanda em tudo e acaba oprimindo o rebanho. Olha só, o terceiro erro que muitos pastores cometem e que devem evitar é o autoritarismo, a sede por domínio, por poder. Pedro os exorta a não serem dominadores. Novamente, o texto grego ele traz o sentido, irmãos, de exercer controle sobre alguém como se fosse seu dono, como se fosse o dono. Ele não reconhece que aquela ovelha pertence a Cristo, mas ele fala: é minha ovelha. Os pastores, eles recebem de fato uma autoridade do Senhor. Nós vimos isso no início do culto, quando fala que Deus tirou-nos para pastores e mestres. É Deus que separou. Então eles recebem automaticamente uma autoridade para pastorear o rebanho, uma autoridade que vem de Deus, que não precisa ser imposta. Não precisa chegar e falar assim: eu sou pastor, eu faço. Não, a autoridade que o Senhor dá, você apenas serve. Eles recebem essa autoridade do Senhor, do Supremo Pastor.
Porém, irmãos, não devem fazer mau uso dessa autoridade. O problema está nisso, é no excesso, abuso de autoridade. O apóstolo Pedro e Paulo, eles nunca usaram o seu ofício apostólico em benefício próprio. Eles são modelos do rebanho. Então Pedro tinha autoridade para falar. Eles colocaram-se ombro a ombro com os membros da igreja para fortalecer os fracos. Sempre eles fizeram isso. O texto diz que o rebanho do Senhor foi confiado a esses líderes, a esses presbíteros, a esses pastores. Portanto, eles jamais deveriam abusar dessa autoridade que o Senhor deu. Jamais. Porque a igreja pertence a Cristo. Como você vai maltratar a igreja de Cristo? Como você vai abusar de uma autoridade e maltratar assim o corpo de Cristo, a noiva do Senhor? Infelizmente, irmãos, isso ainda acontece nos dias de hoje. Pastores autoritários, opressores, que transformam a vida das ovelhas numa verdadeira prisão. Eu já conversei com pessoas, eu também já tive um pastor que era muito autoritário. Então ele procurava conduzir a vida das ovelhas nos mínimos detalhes. Isso não é bom. Não é bom, porque na primeira falha que a pessoa tem, tudo que você falou cai por terra. O seu autoritarismo vem contra você. Então, no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, um caso específico de um tal de Diótrefes. Esse Diótrefes, ele está lá no texto de 3 João, o verso 9 e 10. Ele estava abusando do poder da igreja que ele foi confiado. O apóstolo João, repreendendo esse Diótrefes, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O apóstolo João teve que lidar com esse pastor autoritário, opressor, que acima de tudo era um traidor, porque ele estava se voltando contra a palavra do próprio João. Ele não nos dá acolhida. Então, meus irmãos, isso é um problema antigo da igreja. O autoritarismo que os pastores devem vigiar para não cair nesse pecado, nesse erro. Enfim, meus irmãos, os pastores devem se esforçar para encontrar o equilíbrio entre o respeito, humildade e autoridade que Deus lhe concedeu. É difícil, mas é um caminho apontado pelo Senhor para os pastores e presbíteros. Portanto, irmãos e minhas irmãs que aqui estão presentes, cuidado com pastores que possuem e praticam esses pecados. Vigiem, orem pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, que Deus confiou sobre a sua vida, para que eles se mantenham dentro dos limites da palavra de Deus, para que sejam obedientes, para que sejam espontâneos, para que não sejam gananciosos e para que não sejam opressores, como o Senhor está nos ensinando aqui. Ore por eles. Olha só o que João Calvino escreveu comentando esse texto. Ele disse assim: Pedro realça especialmente 3 vícios que costumam prevalecer em grande escala, a saber, a indolência, a ganância por lucro e a ambição pelo poder. Em oposição ao primeiro vício, ele põe entusiasmo ou atenção espontânea. Ao segundo, liberalidade. Ao terceiro, moderação e mansidão, pelas quais podem manter-se em sua própria posição e estado. Então o apóstolo Pedro aponta o erro, mas ele também aponta a solução. A solução, meus irmãos, para os pastores e presbíteros e para aqueles que querem ser pastor, estão sentindo o chamado.
Olhe para o Supremo Pastor que é Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus jamais foi autoritário. Jesus jamais foi ganancioso. E jamais ele foi constrangido a fazer a obra de Deus. Ele disse: a minha comida, ele é fazer a obra daquele que me viu. Ele também disse em outra ocasião que o Filho do Homem tem onde reclinar a cabeça. E Jesus, meus irmãos, jamais usou de autoritarismo. Ele disse: eu sou um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o nosso exemplo, ele é em quem nós devemos mirar. Então vemos nessa primeira parte o apelo que o apóstolo Pedro faz aos presbíteros, aos pastores: sejam espontâneos e voluntários, não caiam no erro da ganância por lucros ilícitos e não sejam dominadores do rebanho, não sejam autoritários. Agora, no verso 4, Pedro termina com uma promessa. Olha só o verso 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. É a promessa. Ele não fica somente na exortação, ele também dá uma promessa para esses pastores. Então, depois de exortar os presbíteros a pastorear o rebanho de Deus, Pedro agora trata de uma incrível promessa para os pastores: eles receberão uma coroa da glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não sabemos se essa coroa é literal, não sabemos, mas é um galardão, um prêmio, uma recompensa por ter pastoreado o rebanho de Deus de forma fiel, de forma justa, de forma cristã. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, quando ele se manifestar, no grande dia do Senhor, ele vai tratar com cada um de nós. Ao chamar Cristo de Supremo Pastor aqui no verso 4, irmãos, o apóstolo Pedro ele revela uma estreita relação entre os pastores humanos e o Supremo Pastor. Há uma relação direta com o Senhor. É como se nós fôssemos pastores menores, humanos, diante de um pastor-chefe. A palavra supremo, no original, traz o sentido de pastor-chefe, porque os pastores devem governar a igreja em temor, debaixo do cetro do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tem dono, essa igreja tem um pastor. Você está aqui, você tem um pastor na sua vida. Esse pastor se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Mas ele é um supremo pastor porque ele confere parte dessa autoridade para conduzir o rebanho aos homens. Ele concede isso aos homens. A ideia, irmãos, aqui nesse texto, é de que Jesus pessoalmente avaliará e recompensará o serviço deles. Quando Jesus vier, seus copastores do mundo inteiro que já morreram, estão vivos, todos receberão dele o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa pelo trabalho cristão, pelo que fez, não para ser aplaudido por homens, mas para agradar o Senhor. Pois não fazemos mais do que nossa obrigação, irmãos, ao pastorear o rebanho de Deus. E olha só como Deus é bom. Nós não merecemos recompensa nenhuma. Nós não fazemos mais do que nossa obrigação, mas pela bondade de Deus, Ele abençoa os seus filhos. Ele recompensa, Ele quer dar galardão, Ele quer abençoar. É a infinita graça de Deus. Não é só esse texto que fala. Nós vemos o apóstolo Paulo falar disso. Ele esperava, no final da vida dele, ele estava esperando ali a coroa de glória. No final da sua carreira missionária, quando ele estava preso em Roma, esperando ser morto por Nero, imperador, lá em 2 Timóteo 4, verso 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ele sabia
E ao fechar os olhos aqui e abrir o céu, o Senhor iria recompensá-lo no grande dia do Senhor. Meus irmãos, caminhando para o fim, nós vimos que o apóstolo Pedro dá uma palavra específica, especialmente dirigida aos presbíteros, aos pastores. Nós vimos isso no texto. Não tem como fugir do texto. O texto é para os pastores, é para os presbíteros. Nós vimos que eles devem pastorear o reino de Deus com toda a responsabilidade, com espontaneidade, sem ganância e sem autoritarismo. E vimos também que os que forem fiéis receberão do próprio Cristo um galardão maravilhoso, a coroa da glória. Todavia, irmãos, você como crente em Jesus Cristo, você como cristão que serve ao Supremo Pastor, você também tem seus graus de responsabilidade diante do Senhor. Você também tem seus graus de responsabilidade diante da igreja, diante da obra do Senhor. Não seja um crente preguiçoso, não seja indolente, não deixe a ganância tomar teu coração e fazer da riqueza ou da busca por riqueza um ídolo, tirando a glória do Senhor na sua vida. Priorize Cristo, que Ele seja a primazia do seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serem acrescentadas, irmãos. Deus está vendo, Ele sabe o que você precisa. Ele tem visto a sua luta, Ele tem visto o seu labor. Seja, acima de tudo, humilde. Porque não tem como você ser autoritário sendo uma pessoa humilde. A humildade é um remédio para a dominação, o autoritarismo. Seja humilde, imite o seu Senhor Jesus Cristo, e sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Ou seja, irmãos, agindo assim, Deus também te recompensará com galardões. Que o galardão não é só do pastor. Nós temos vários outros galardões que Deus vai dar para o seu povo, para aquele que for fiel até o fim. Nas cartas do Apocalipse ele sempre termina: ao que for fiel, ao que perseverar até o fim, eu lhe darei que seja no meu trono, como eu sentei, como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Eu lhe darei um novo nome, eu lhe darei que coma da árvore da vida, e inúmeras promessas. Creia nisso. Seja um crente fiel, seja alguém que tem um coração totalmente de Jesus. Devote a Ele sua vida, e você vai ter uma grande recompensa naquele grande dia. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, irmãos, louvar o Senhor com a oferta final. Convido os irmãos para vir à frente. Adoraremos o Senhor com mais um cântico. Depois de ouvir essa palavra, adoraremos o Senhor Jesus, sabendo que Deus tem um plano perfeito para Cristo, plano para salvar cada um de nós diante da sua presença. Peço que a igreja se coloque de pé, e após o cântico, eu estarei orando, fazendo a oração final e pedindo a bênção apostólica para a igreja.
Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No alto do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Enquanto a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Enquanto tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação.
bendizer ao Senhor e seguir estarei pedindo a mesa apostólica. Feche seus olhos nesse momento. Deus conhece o seu coração e sabe do que você necessita, do que você precisa e à disposição do seu coração nessa noite aqui para ouvir a sua palavra. Seja sincero nesse momento, nessa oração a Ele. Abra o teu coração a Cristo. Pai, estamos diante do Senhor, da tua glória. Estamos diante de um Deus santo, perfeito, maravilhoso, e nós somos tão imperfeitos. Tem misericórdia de nós. Somos falhos pecadores, que carecemos da tua graça e misericórdia, que carecemos do bom consolo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador amado. O nosso supremo pastor, aquele que nos conduz às águas de descanso, aquele que dá a vida por cada um de nós. Transforme, Senhor Deus, nossos corações na tua presença. Que o Senhor nos conduza, Senhor, ao crescimento espiritual. Que o Senhor nos conduza a uma nova etapa da nossa vida, em que venhamos a viver e morrer pelo Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, como meninos levados por todo o vento de doutrina, mas que possamos estar firmados na rocha do Senhor. Ó meu Deus, é no nome de Cristo que nós oramos. Agora, irmãos, receber a bênção apostólica que está registrada em Números capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.